Por este motivo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. De novo. Por este motivo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Amém. Amém. Esta é a última carta do apóstolo Paulo em vida. É considerada. Paulo aqui, ele estaria preso na sua segunda prisão, esperando o julgamento. Por volta do ano 66, 65, 67, depois de Cristo. Ele estava preso e depois Nero iria matá-lo, o imperador de Roma. Então Paulo, ele vai escrever a sua última carta. Paulo escreveu cartas às igrejas. E se não houvesse problema nas igrejas, talvez as cartas não teriam sido escritas daquela maneira. Então os problemas que existiam nas igrejas naquela época de Paulo, foram problemas que na verdade glorificaram a Deus depois. Porque surgiram cartas, ensinos, que nós recebemos até o dia de hoje, os dias de hoje. Só que esta carta não é uma carta para a igreja. Não é uma carta para uma cidade. É a carta para uma pessoa. É a carta para um homem. Na verdade, é a carta para um filho, para Timóteo. Timóteo, na verdade, não era filho sanguíneo de Paulo. Paulo chamava de meu verdadeiro filho na fé. Paulo o encontrou na segunda viagem missionária e levou com ele. Paulo circuncidou, apesar de não ser necessário. Paulo circuncidou Timóteo, porque o pai de Timóteo era grego e a mãe dele era judia. Então Paulo, quando ele está escrevendo, e como nós falamos, isso é uma carta. Então não era dividida, este livro, esta carta não era dividida por capítulos e versículos. A divisão veio depois para facilitar o nosso manuseio. Então era uma carta. Ou seja, Timóteo recebeu a carta de Paulo vindo da prisão e ele leu a carta. Então, para nós entendermos, quando você recebe uma carta, agora não existe mais, mas antigamente quando nós recebíamos uma carta, assim, eu não ia ler um pedaço hoje, um pedaço amanhã, um pedaço outro dia, não, você pegava a carta e você lia por completo, por inteiro, de uma vez só, não é isso? Então, para nós entendermos o sentido desta carta, nós temos que ler esta carta contínua, do primeiro capítulo até o último. E quando Timóteo recebe esta carta, Timóteo tinha aproximadamente 35 anos de idade. Ele tinha uma enfermidade no seu estômago. Ele era uma pessoa considerada tímida. E Paulo escreve esta carta. E quando ele recebe a carta, ele vê Paulo o chamando de soldado. Por que Paulo está me chamando de soldado? Mas na hora que ele chega no final, vai chegando no final desta carta, ele escuta algo de Paulo. E Paulo fala assim: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí Timóteo ele vai entender o que significa isso. Que Paulo ele está dizendo o seguinte nessa carta: eu já vou morrer, Timóteo. A minha partida é breve.
E eu precisava, Timóteo, escolher alguém para passar a tocha do evangelho. Timóteo, eu precisava de um substituto. Eu precisava de alguém que eu pudesse contar e que eu soubesse que não iria falhar. Então, Timóteo, eu estou escrevendo esta carta para você ser o meu substituto. Imagina você sendo Timóteo. Imagina você sendo Timóteo, recebendo uma carta de quem? Do maior apóstolo que existiu, de Paulo, que abriu igrejas e tudo que ele fez, escreveu tantas cartas. E você recebendo uma carta do apóstolo Paulo, e você recebendo aquela carta na mão, e Paulo dizendo a você: olha, meu filho, eu estou partindo já, e eu precisava entregar alguém e nomear alguém como meu substituto, e eu precisava dar as últimas recomendações para alguém, e eu escolhi você, porque eu sei que você não irá falhar. Aí você pega, lê aquela carta, e você fala: mas eu, 35 anos de idade, eu sou tímido, eu tenho uma enfermidade. Este homem poderia ter escolhido Apolo, este homem poderia ter escolhido Áquila, ele poderia ter escolhido Tito, tantas pessoas, mas ele escolheu a mim. Ou seja, ele vai morrer, e ele entrega isso na minha mão. Que responsabilidade gigantesca de Timóteo. Que responsabilidade, irmãos, uma das maiores responsabilidades daquela época. Mas por que Paulo escolheu Timóteo? Paulo escolheu Timóteo por um motivo. Porque ele considerava Timóteo como filho dele. Não era um filho sanguíneo, como eu falei, mas era um filho na fé. Paulo precisava transmitir uma herança ministerial, uma herança apostólica, uma herança de liderança. E ele escolheu este homem, Timóteo, porque ele considerava Timóteo como sendo seu filho. E ele precisava de alguém que pregasse como ele pregasse, que ensinasse as mesmas verdades que ele ensinava. Paulo precisava de alguém que tinha um coração que era parecido com o dele. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Filipos, Filipenses 2:20, Paulo fala: a ninguém eu tenho de igual sentimento como Timóteo. Ou seja, a pessoa que mais tinha o sentimento de Paulo, que mais expressava o coração, a paixão, o amor, o zelo pela igreja, o cuidado pela obra, a paixão pela obra, o zelo e o cuidado pelas escrituras, pelas doutrinas. Ele não tinha outro a não ser Timóteo. E ele passou esta incumbência, essa tocha ministerial para Timóteo, porque Timóteo ele considerava como seu verdadeiro filho na fé. Amém? Amém? A Bíblia fala, quando você estuda o Antigo Testamento, fala o seguinte: uma pessoa ia servir a outro, uma pessoa ia servir a outra pessoa, e ele servia 6 anos. Quando chegava o 7º ano, ele estava livre, ele podia ir embora, ele era um servo. E talvez aquele servo, ele fosse embora, e ele dissesse para todo mundo: o meu patrão era um patrão bom, trabalhei para ele 6 anos, porque eu tinha uma dívida, nunca me bateu,
chamou atenção, ele estava certo. Quando me corrigiu, ele estava certo. Sempre eu comi bem na casa dele, né? Foi o melhor patrão que já existiu. Mas por que você não continuou lá então? Por que você não continuou lá? Não, porque eu era servo. Porque quem é servo, ele serve às vezes muito bem, mas chega um tempo, ele vai embora. Ele vai embora. Agora, quem é filho, ele não vai embora. O filho não fica 6 anos e vai embora. O filho não fica 49 anos e nos 50 anos, que é o jubileu, vai embora. Não, o filho fica sempre na casa do pai. Sempre ele vai ser o seu pai. Então Paulo, ele poderia ter muitos obreiros que ele considerava como servo. E Paulo lista muitos obreiros. E Paulo começa a falar para Timóteo: fulano de tal me abandonou. Por quê? Porque era servo. Fulano de tal me abandonou porque era servo. Fulano de tal me abandonou porque era servo. Mas você, Timóteo, estou passando a tocha para você porque é filho. Porque quem é filho não abandona a casa do pai. Deus deu para nós um jeito de nós trabalharmos nessa igreja. A igreja, a palavra, fonte de água viva. Vocês conhecem a minha vida. E vocês sabem que de maneira alguma eu enalteço o ministério. Tanto é que nessa frente do púlpito não tem o símbolo do ministério. Porque eu senti que eu não deveria colocar o símbolo do ministério aqui na frente do púlpito, desde o início desse ministério. Tem um jeito que Deus deu para nós de nós trabalharmos. E esse jeito de nós trabalharmos, tem pessoas que irão se identificar com esse jeito nos diversos lugares deste mundo. E Deus vai mandar essa igreja para diversas cidades, estados e países. Porque tem um jeito dessa igreja trabalhar que não é nosso, mas foi Deus que deu. Que alcançará vidas que irão se identificar com esse ministério. Assim como existem outros ministérios que irão para outros lugares também para alcançar pessoas que se identificarão com o jeito deles. Mas se você está aqui e você tem no seu coração: eu estou aqui um tempo, mas daqui um tempo eu irei embora, eu quero dizer que você é servo nesse ministério. Eu vou ficar um tempo aqui, mas eu tenho no meu coração, eu sinto que um dia eu irei embora deste ministério. Eu quero dizer, você é servo. Por quê? Porque quem é filho, ele não vai embora, ele permanece. Porque o filho, ele recebe uma herança que vem dos seus pais. E uma herança de fé, uma herança de visão, uma herança de coração, uma herança de palavra, de doutrina. Quando Paulo falou a Timóteo: você é o meu verdadeiro filho na fé, ele cita outro exemplo. Se você ler aqui, 2 Timóteo 1, no versículo 5, ele fala, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo, antes de falar isso, Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, a tua avó Lóide tinha uma fé, passou para a tua mãe Eunice. A tua mãe Eunice passou a mesma fé para a Lóide, passou a fé para Eunice, a sua mãe Eunice passou a mesma fé para você. E a mesma fé que existe em você, Timóteo, você recebeu da tua mãe, que é a mesma da tua avó. Não teve mudança, Timóteo. Não teve mudança. Ou seja, já são na sua família, Timóteo, 3 gerações que está passando a fé. Vó, mãe, filho. E não teve mudança. Então, Timóteo, você é a pessoa que eu preciso transmitir a fé, a minha fé. Eu preciso, Timóteo, transmitir a minha espada, a minha armadura, a minha tocha, os meus pergaminhos, a minha palavra, a minha capa. Eu preciso transmitir para alguém. E eu vejo que você é essa pessoa, porque você não desvia a fé, você não muda a fé. Você recebe como herança e permanece a mesma.
Lamaste, bende, berefla, haste. Churrimineriastu decai. Loubia de flabia subia de cantanai. Xandere calabia subia de rai. Você talvez pode pensar, mas eu nunca ouvi o pastor falando desse jeito. Eu nunca vi ele pregando desse jeito, porque eu quero dizer algo para você, que Deus tem uma obra linda, tremenda para fazer neste ministério, mas Ele vai fazer essa obra com quem é filho, não com quem é servo. Pastor, eu sou servo, vou ficar um tempo, mas eu vou embora depois. Você vai ter todo o espaço aqui, pode ficar tranquilo. Porque quem faz retaliação é as trevas. Quem levanta contra o ministério dos outros é o reino das trevas. A gente está aqui para trabalhar junto, para unir forças, para ser bênção. Para ser bênção. Vai ter o mesmo espaço, tem as mesmas oportunidades. Mas nós sabemos que para levar a obra adiante, tem que ser pessoa que não muda. E para não mudar, tem que ter um caráter trabalhado, um caráter formado, amém? Um caráter totalmente lapidado pelo Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Se Deus está falando desse jeito, é porque Ele tem algo para fazer, tem algo para acontecer, tem algo para surgir no nosso meio, tem algo que Deus quer fazer. Não importa se tem pandemia, não importa se não tem pandemia, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda é Deus. Aleluia, aleluia. Você está entendendo a palavra? O filho, ele recebe uma herança, essa herança de fé, essa herança ministerial. Pense comigo, a maior obra que deveria existir em todos os tempos do mundo, qual foi? A maior obra não foi a da criação, foi a da redenção, foi a do resgate. Deus precisava de alguém para vir ao mundo, alguém no céu, que não tivesse sido contaminado com o pecado. E quem não estava contaminado com o pecado era só quem estava no céu. Todos que estavam na terra haviam herdado o pecado original de Adão. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Deus no céu, Deus, eu vou comentar aqui, é como se Deus estivesse olhando no céu e olhasse e falasse: eu preciso de um. Eu preciso de um que vá ao mundo, para morrer na cruz, para levar o pecado do mundo inteiro. E quando Deus olhou no céu, eu estou fazendo uma ilustração, Deus olhou e viu muitos servos no céu. A Bíblia fala que os anjos são servos, são seres ministradores são servos, que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus, ele olha no céu, ele vê um monte de anjos que são servos. Ele vê um monte de anjos que são servos. Nenhum tinha pecado. Todos sem pecado. Mas ele tinha que mandar um para morrer na cruz. Quem vocês acham que ele escolheu? Ele não escolheu nenhum servo. Ele escolheu o filho dele. Ele escolheu o filho. Porque quem é filho, ele ia revelar o Pai perfeitamente. É o que ele falou para Felipe. Felipe falou: mostra o Pai e basta. Felipe, você não entendeu que quem vê a mim, vê o Pai. Felipe, você não está entendendo que eu sou a expressa, a perfeita imagem do Pai. Ele era a perfeita imagem do Pai porque era filho. E porque era filho, irmãos, ele foi obediente. Quem é filho, irmãos, ele obedece até o sacrifício. Aleluia! Quem é filho, ele vai até o fim. Quem é filho não falha. Quem é filho não recua. Quem é filho aceita ser o sacrifício. Lama haste bianturebe nehai. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 2.
Moisés, vocês conhecem a história, nasceu escondido 3 meses, jogou ao Nilo, pegou de volta a filha de Faraó, levou para a mãe de Moisés mesmo e pagou o salário para ela cuidar de Moisés. E quando ele tivesse jovem, fosse ao palácio do Egito e fosse criado nas ciências do Egito. Êxodo 2, Atos 7, do 20 ao 39, fala isso também. Chegou a idade de 40 anos, Moisés estava. 40 anos de idade. Moisés foi visitar os filhos, os hebreus. Ele estava vestido como um egípcio, porque ele morava no palácio, havia sido instruído no palácio. De repente ele vê um soldado egípcio batendo num hebreu. Moisés, ele olha aquela cena, um soldado egípcio batendo num hebreu. E ele está vestido como egípcio. Mas na hora que ele olha aqueles dois, ele não se identifica com o egípcio, mas ele se identifica com o hebreu. O coração dele, dentro dele, ele estava vestido como egípcio, mas dentro dele tinha um coração de hebreu, tinha um coração de quem era do povo de Deus. Mas por que ele tinha aquele coração? Porque ele foi criado pela mãe dele. A mãe dele criou Moisés por alguns anos e passou para Moisés o verdadeiro coração de alguém que serve o povo de Deus, que serve a Deus. Então naquele momento o coração dele se identificou com aqueles que sofriam, porque ele foi criado como filho pela própria mãe dele. Quem é verdadeiramente filho, ele se identifica com aqueles que estão sofrendo. Porque, irmãos, quem é servo, na hora da luta, ele está lutando. Mas na hora que a luta aperta, ele corre. Ele corre. Ele foge. Ele some. Mas quem é filho não. Ele está na luta. Ele não foge da luta, porque o pai dele está na luta, porque a família dele está na luta. Jonatas, Jonatas, filho de Saul, homem de Deus, ele sabia que o pai dele estava em desconcerto. Ele sabia, e ele sabia que provavelmente eles iriam perder aquela batalha. Mas Jonas não abandonou a batalha, porque o pai dele, Saul, estava na luta, os irmãos dele estavam na luta. Ele morreu lutando, meu irmão, ele morreu lutando. Precisamos de pessoas que lutem conosco, sendo como filhos, que na hora do pega, na hora da dificuldade, na hora da peleja, não vai embora, não corre, mas fica. Se é para apanhar, apanha junto. Se é para lutar, luta junto. Se é para sofrer, sofre junto. Maria su remendehai, remendereba su remendecai, xanderecou beleflamianehai. Ah, mas sabe o que é? É que eu dei uma olhada, eu vi que parece que eu não tenho futuro, parece que isso não vai virar nada. Essa visão é visão de servo. Quem é filho acredita, quem é filho tem esperança, quem é filho permanece unido, quem é filho permanece junto. Bramanto rebederia sebe anduri calabás. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas famílias existem? Quantas famílias? Pega aqui a Gabi, filha da irmã Elisângela, da mãe da irmã Elisângela e a avó, a bisavó da Gabi. Estão todos juntos naquela casa. Toma café junto, come junto, para a glória de Deus. A família é abençoada e a fé vem passando assim, ó. Glória a Deus pela vida delas. Porque são filhas. Vocês lembram uma virada de ano que Deus falou aqui na igreja sobre as 3 tendas? Que Abraão, Isaac e Jacó habitaram juntos em tendas por 15 anos.
Quando Abraão morreu, Jacó tinha 15 anos, os três moraram junto em tendas. Abraão, Isaque e Jacó moraram junto por 15 anos em tendas. Por quê? Era uma geração de filhos. Era uma geração de filhos. Abraão um dia caiu na bobeira, falou para o Senhor: Senhor, quem vai herdar tudo aqui é o meu mordomo, é o meu servo. O Senhor falou: não, seu servo não vai herdar, Abraão. Estou comentando. Abraão, eu fiz uma promessa na tua vida. Não é o seu servo que vai herdar, não. Quem vai herdar vai ser o seu filho. Aleluia. Senhor, então que Ismael viva. Não, é o filho da promessa. Aleluia. Existe um mistério de Deus que desceu agora aqui, que surgiu agora aqui na igreja. Quem é filho da promessa? Ei, remalaste benderiandaraia. Quem é filho da promessa aí? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Segundo Reis, capítulo 2, Elias vai ser levado ao céu, vê uma carruagem de fogo, separa Eliseu e Elias, um turbilhão, um redemoinho vem, leva Elias para o céu. Quando Elias vai para o céu, segundo Reis 2:12, o que Eliseu fala? O que Eliseu fala? Meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros. E a capa de Elias caiu na mão dele. Aleluia, porque a capa cai na mão de quem é filho. Aleluia. Eles não tinham o mesmo DNA físico, mas tinham o mesmo DNA espiritual. Aleluia, o mesmo DNA espiritual. Aleluia. Vê se Eliseu fracassou. Levou do mesmo jeito, levou da mesma pegada, levou da mesma essência. Vê se Eliseu se vendeu. Vê na hora que Naamã apareceu com um monte de dinheiro, vê se Eliseu se vendeu. Não, quem se vendeu? Geazi. Na hora que apareceu o dinheiro, Geazi se vendeu, porque ele não era filho, porque ele não se colocou como filho, e ele se vendeu. Mas Elias não, ele tinha aquilo no coração, foi de repente. Quando Eliseu foi de repente, imagina, quando acontece um susto, você leva um susto assim, vem uma expressão na hora na tua boca, já vem uma expressão que você não pensou para falar, saiu aquela expressão, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, saiu. Tem uns que falam palavrão, né? Mas na hora que Elias levou, sabe, ele não pensou, a primeira palavra que veio, meu pai, porque tinha aquilo dentro do coração dele, porque tinha aquilo dentro dele. Charamanto rebiaderiastebianehai, lamanto rabassubedecai. Aleluia. Na hora que aparece a oportunidade, irmãos, nós vamos saber quem é servo, quem é filho. Porque em 1 Reis 19, Deus falou assim para Elias: Elias, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, do reino norte, e Eliseu como seu profeta, no seu lugar, substituto. E Deus falou assim: se a espada de Azael falhar, a de Jeú pega. Se a espada de Jeú falhar, a de Eliseu pega. Você sabe o que Deus está falando? Elias, eu estou colocando Eliseu como seu substituto, porque a espada dele não vai falhar. Aleluia. Eu não estou colocando Jeú como seu substituto, Elias, porque a espada dele vai falhar. Eu não estou colocando Azael como seu substituto, porque a espada dele vai falhar. Eu estou colocando Eliseu no seu lugar, porque a espada de Eliseu ela não falha. E eu preciso de alguém, Elias, para te substituir, cuja espada não falha. Aleluia! É por isso
que Paulo escolheu Timóteo. Porque Paulo falou para Timóteo: Timóteo, as coisas não vão ser fáceis, não. Ou seja, Timóteo pastoreou Éfeso. E Paulo tinha falado que em Éfeso era lobos. Paulo falou aqui, se você ler a segunda carta, Paulo fala de homens gananciosos, amantes de si mesmo, tantas pessoas que se levantariam. Mas Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você guarda a sã doutrina. Amém? Amém? Às vezes você tem uma dúvida e fala assim: pastor, tem tantas igrejas, tem tantos ministérios, tanto jeito de trabalhar diferente. Sabe, o que está certo, o que está errado? Lê a segunda carta de Timóteo. Lê. E você vai ver se as características que Paulo colocou aqui para Timóteo, se tem naquela pessoa, se tem naquele ministério ou não. E você vai saber qual ministério está mais centrado na palavra e qual está mais fora da palavra. Lendo 2 Timóteo, você vai ter esse entendimento. A palavra do Senhor fala, Deuteronômio 34, 31, 34. Deus, ele fala para Moisés: Moisés, pega Josué, ele vai ser o seu substituto. Vai vocês dois lá na tenda da congregação. Entra lá que eu quero falar com vocês dois. Moisés e Josué vão lá. E Deus fala assim, estou comentando a Bíblia, olha, Josué vai ser seu substituto, Moisés. E Deus está falando para os dois. A nuvem aparece na porta da tenda, os dois estão lá dentro. E Deus começa a falar para Moisés e Josué escutando. Moisés, Josué vai te substituir. Mas você sabe de uma coisa, Moisés, que quando você morrer, esse povo aí vai desviar. Esse povo vai praticar idolatria. Esse povo vai quebrar a minha aliança. E ele está falando para Moisés. E Josué está escutando. Este povo, eu vou mandar uma perseguição em cima deste povo, vou mandar um juiz em cima deste povo, este povo vai sofrer uma angústia, e Deus começa a falar, e Josué está escutando. E Josué está pensando: eita, é isso daí que eu vou receber? Você já parou para pensar? Que Deus fala abertamente para Moisés e deixa Josué, que será o substituto, escutar que depois que Moisés morreu, o trem vai pipocar. E ele é o substituto. Agora eu te pergunto, você assumiria ou não? Você assumiria ou não? Foi Deus que escolheu Josué para aquele povo. É Deus que escolhe o obreiro para a obra que ele tem. Não somos nós que escolhemos, mas é Deus que escolhe. Amém? É Deus que escolhe. E quando Paulo escreveu para Timóteo, ele falou assim para Timóteo: Timóteo, despertes o dom que há em ti. Paulo está dizendo: Timóteo, um dia eu coloquei a mão sobre a sua cabeça e falei que você tinha um dom, você lembra? Agora, Timóteo, você está sendo o meu substituto. E agora você precisa despertar esse dom que já existe em você. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, coloca Josué, homem em quem há o Espírito. Josué já era um líder, já era vocacionado. É que como Timóteo já tinha recebido o dom. E Paulo falou: Timóteo, agora chegou a hora. Agora chegou a hora, Timóteo. Você vai ter que despertar esse dom na sua vida agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora, meu irmão. Agora, minha irmã. Meu amado, minha amada. Meu querido, minha querida, do jeito que você quiser. Agora chegou a hora. Que hora, pastor? De você despertar o teu dom. Aleluia.
Timóteo tinha este dom. Outras versões, Timóteo, Paulo está falando, aviva a chama do teu dom. Ou seja, Timóteo, você ter um dom é como uma chama que está pequena. Você vai ter que aumentar essa chama dentro de você. Você precisa, porque agora chegou o momento. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Irmãos, chegou o momento. Levanta a sua mão. Aleluia! Chegou o momento, irmão, irmã. Chegou a hora. Aleluia! Chegou o tempo. Aleluia! Você tem que despertar o teu dom. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus já te deu. Aleluia! Deus já te confiou o ministério. Chegou a hora. Você tem que deixar este dom. Aleluia! Ser despertado na tua vida. Aleluia! Isso na tua vida tem que brotar. Tem que soltar botões, tem que florescer, tem que soltar frutos. Pode abaixar sua mão. Aleluia. É o que Deus falou para Jeremias, capítulo 1. Jeremias, o que você vê? Vejo uma vara de amendoeira florescendo. Vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira é a primeira planta que desperta na primavera. Quando ela desperta é porque está surgindo a primavera. Deus está falando para Jeremias, Jeremias, eu estou despertando agora o teu ministério. Eu estou despertando o teu chamado. Jeremias era sacerdote. E ele sabia o que uma vara de amendoeira significava. Porque em Números 17, Deus escolheu Arão, porque a vara de Arão floresceu, e era uma vara de amendoeira. Então quando Jeremias era sacerdote também, descendente de Arão, quando Jeremias teve aquela visão da vara de amendoeira, ele entendeu que Deus estava escolhendo ele para um ministério, para uma obra. Deus estava dizendo, Jeremias, dentre todos os sacerdotes que existem, eu escolhi você. E vai começar um novo tempo na tua vida. E ele falou, você é uma criança, eu não sei falar. O Senhor tocou na boca dele e falou, eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Você vai profetizar nações. Você vai edificar reinos e você vai destruir reinos. Você vai ser como uma fortaleza. Como ninguém, todos que pelejarem contra você, ninguém prosperará. Por quê? Porque na época de Jeremias as pessoas estavam desviadas. As pessoas estavam na idolatria, estavam vivendo uma vida de fé diferente. É por isso que Deus levantou Jeremias, porque ele sabia que Jeremias seria fiel. Ministério desse homem, mais de 40 anos de ministério. Todo dia ele pregava, ninguém se convertia. Todo dia ele pregava, ninguém se convertia. Ele falava, vou parar de pregar. Jeremias dizia, vou parar de pregar. No outro dia, quando ele acordava, tinha um fogo queimando dentro dele. Ele falava, se eu não falar, eu vou explodir. Se eu não falar, eu tenho que falar. E ele abria a boca e pregava aquela palavra. Ninguém se convertia. E ele falava, não prego mais. No outro dia a chama queimava novamente. Por quê? Por quê? Porque ele recebeu um toque de Deus na boca dele. Deus falou, coloquei minhas palavras, Jeremias, na tua boca. Eu te escolhi antes do ventre, Jeremias. Antes do ventre eu te escolhi, porque no dia que você nasceu sacerdote. Mas antes de você nascer sacerdote, eu te escolhi como profeta.